Olá pessoal, na aula de hoje o nosso objetivo principal é definir convergência e medida, metrizar a convergência e medida, relacionar a convergência e medida com as outras convergências e no final falar um pouco sobre convergência em LP. Mas antes disso, vamos só retomar um pouco aqui sobre convergência quase uniforme com base nas definições que a gente deu na aula passada, né? Principalmente a de sequência de Cauchy, né? Em geral aqui, né? Não só na reta. Ok? A gente está falando da particular, a gente está querendo mencionar sobre convergência em Cauchy com relação àquela métrica da convergência uniforme, né? Que na realidade é uma norma, a norma da convergência uniforme, certo? Então, na realidade, a gente está falando em quase uniforme, vai ser com a norma da convergência uniforme no complementar de um conjunto de medida pequena, né? Bem, vamos ver isso aqui com detalhes. Então, vamos lá. Uma sequência de funções fn de ômega no Rn ela é dita quase uniformemente de Cauchy quando, dado epsilon qualquer, existir um mensurável A com medida menor do que epsilon, tal que a sequência de funções fn restrita ao complementar de A é uniformemente de Cauchy. Ok? Então, dado um epsilon qualquer, a gente vai conseguir encontrar um conjunto de medida menor do que epsilon, tal que fora desse conjunto a sequência de funções é uniformemente de Cauchy. Ou seja, uma sequência fina ela é quase uniformemente de Cauchy se, dado um epsilon maior do que zero qualquer, existe um mensurável com medida menor do que epsilon, tal que a norma do sup em A complementar tende a zero quando n e k vão para infinito. Ok? Então vamos lá. Continuando, a gente tem então a seguinte proposição. Uma sequência de funções f mensuráveis, fn, que vai de ômega no Rm, ela é quase uniformemente de Cauchy se e só se existe uma função f mensurável de ômega no Rm, tal que fn converge para f quase uniformemente. Ok? Então vamos lá, demonstração. Então vamos começar provando a volta. Suponha que existe f de ômega no Rm, f mensurável, tal que Fn converge para f quase uniformemente, certo? Então o que isso quer dizer? Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um mensurável A com medida menor do que epsilon, tal que Fn converge para f uniformemente em A complementar, certo? Então, o que a gente ganha com isso, né? Então, logo, para todo delta maior do que zero, existir um n0 natural, tal que n maior ou igual a n0 implica que a norma do sup de fn menos f em A complementar é menor do que delta sobre 2. Assim, e aqui a gente se lembra que a gente vê nos cursos de análise na reta que a norma do sup de fato é uma norma. Então, em particular, vale a desigualdade triangular. Então, tomando n e k maiores ou iguais a n0, temos que onde fn menos fk do sup em A complementar, só que vai ser menor ou igual a fn menos f do sup em A complementar mais a norma do fk menos f do sup em A complementar. Aí isso aqui vai ser menor do que delta sobre 2, porque n é maior a n0. E esse aqui também vai ser menor do que delta sobre 2, igual a delta, né? Então, vamos só pegar aqui. Assim. Vamos só organizar melhor aqui, né? Então, assim. Se n for maior, vale isso aqui, né? Então, isso implica
que essa sequência Fn é quase uniformemente de Cauchy. Porque o dado epsilon maior do que zero, o conjunto mensurável que a gente encontra é o mesmo da convergência lá. Então a gente só precisou mostrar essa questão aqui do Cauchy no N e no K. Então vamos provar a ida agora. Então vamos provar a outra direção agora. Vamos provar a outra direção. Direção agora. Então suponha que Fn é uniformemente de Cauchy, certo? Então, a afirmação dado A pertencente, dado A mensurável, né? Vamos fazer aqui melhor, né? Dado A mensurável, tal que F restrito a complementar é uniformemente de Cauchy, existe uma G de A complementar no Rm, tal que Fn converge para G uniformemente em A complementar, certo? Então vamos provar essa afirmação. Então, de fato, dado aqui um delta maior do que zero, vai existir um N natural tal que N e K maiores ou iguais a N0 implicam que a norma do sup de Fn menos Fk em A complementar é menor do que delta, certo? Daí, para todo x em A complementar, temos que N e K maiores ou iguais a N0 implicam que a norma de Fn de x menos Fk de x ser menor ou igual à norma do sup, Fn menos Fk sup em A complementar, que é menor do que delta. Então isso aqui implica que o Fn de x é sequência de Cauchy em Rm. Como Rm é completo, existe um certo g de x em Rm, tal que Fn de x converge, quando ele vai para mais finito, para g de x, certo? Então, isto define uma função, né? Isto define uma função g que vai de A complementar na Rm. Então, o que a gente quer mostrar agora é que Fn converge para g uniformemente. Então, vamos mostrar agora que Fn converge para G uniformemente em A complementar, né? Obviamente. Então, o G está definido em A complementar, mas o Fn a gente está restringindo ao A complementar, certo? Então, como a norma é contínua em Rm, né? É contínua em Rm e Fn de x converge para G de x, temos que, dados N e K, não, vamos botar assim, dado N, né? Melhor aqui. Temos que, dado N maior ou igual a N0,
a norma de fn de x menos g de x, isso aqui vai ser menor ou igual, desculpa, vai ser igual ao limite, quando k vai para mais infinito, do fn de x menos fk de x, certo? Isso aqui usando o fato de que a norma é contínua Rn e o fk converge para g, né? Quando k vai para mais infinito. E agora a gente observa que isso aqui é menor do que delta, pois fn de x menos fk de x é menor do que delta se o k, se nk, né? Vamos botar assim. Se n e k forem maiores ou iguais a n0. Então, isso implica que fn converge, né? Ou seja, então daqui a gente ganha aqui a norma do sup, né? Daí a gente ganha aqui a norma do sup de fn menos g em A complementar é menor ou igual a delta se n for maior ou igual a n0. Ok? Então, isso implica que fn converge para g uniformemente em A complementar, que é justamente o que a gente queria na nossa afirmação. A gente observa aqui que talvez a ideia fosse uma ideia, né, fosse usar o que a gente viu na aula passada, de que o espaço das funções limitadas é completo, só que aqui a gente não tem nada dizendo para a gente que essas fn são limitadas. Inclusive, elas nem precisam ser limitadas, né? Elas podem ser ilimitadas. Ok? Então, mas se você olhar a demonstração, a ideia é basicamente a mesma do que a gente viu lá. Então não teve muita novidade, só que lá a gente estava supondo o espaço das funções limitadas, por isso que a gente não usou o resultado da aula passada. Ok? Então vamos lá. Então afirmação, isso prova afirmação. Então vamos agora continuar com a demonstração do teorema, né? A gente quer mostrar agora que existe uma f de ômega no Rn, tal que Fn converge quase uniformemente para f, certo? Então, pela afirmação, a gente tem que, para todo J natural, vai existir um certo AJ mensurável com medida de AJ menor do que 1 sobre J, e um certo GJ, que vai de AJ complementar no Rm, tal que o Fn restrito a AJ complementar converge para GJ uniformemente em AJ complementar, certo? Então, vamos lá, né? Ou seja, defina A como sendo a interseção dos AJ, certo? Então, isso implica para a gente que o A complementar vai ser a união dos AJs complementares. Daí, se X pertence a A complementar, então existe um certo J natural, tal que o X pertence ao AJ complementar, certo? Então, e como Fn restrito a AJ complementar converge para GJ uniformemente, segue que o limite pontual, né, no Rn do Fn de x existe, certo? Porque aqui é mais do que esse limite existe, você tem a convergência uniforme. A convergência uniforme implica a convergência pontual em cada elemento do AJ complementar. Então, isso mostra para a gente, né, portanto, se x pertence a complementar, o limite do n vai para mais infinito do Fn de x existe. Então, com isso, a gente consegue definir nossa função f, né? Então, defina f de ômega no Rn por f de x
igual a zero se x pertence a A, e como sendo o limite, quando n vai para mais infinito, do fn de x, se x pertence a A complementar. Como para todo n fn é f mensurável, temos que fn restrito a complementar é FAC mensurável, onde esse FAC é aquela sigma-álgebra induzida, induzida por F em A complementar, certo? Ou seja, basicamente os elementos da forma o mensurável intersectado com a complementar. Então, portanto, a gente tem que F, vamos escrever aqui. Portanto, F restrito a complementar é F a complementar mensurável, pois é limite de mensuráveis. Pois é limite pontual de mensuráveis. De mensuráveis. Certo? Por outro lado, F restrito a A é FA mensurável porque é constante. Pois é constante. E agora a gente observa que A está na sigma-álgebra. Então, como para todo J natural o AJ pertence a F, temos que A, que é a interseção dos AJs, pertence a F. Então, além disso, F restrito a FA mensurável e F restrito a complementar é FA complementar mensurável. Então, por aquele teoreminha que a gente viu na primeira aula sobre funções mensuráveis, temos que logo temos que F é F mensurável, ok? Então, a gente tem que F é mensurável porque a gente tem um conjunto mensurável A, tal que a restrição a A é mensurável e que a restrição A complementar também é mensurável. Então, aquele teoreminha diz então, que a F toda é mensurável, ok? Então, agora, por fim, dado epsilon maior do que zero, vamos tomar um J natural tal que 1 sobre J é menor do que epsilon, certo? Então, assim, a gente tem que o μ de AJ é menor do que 1 sobre J, que é menor do que epsilon. Além disso, Fn restrito a AJ complementar converge para GJ uniformemente. Certo? Agora, como para todo x em AJ complementar, Fn de x converge, quando n vai para mais infinito, para GJ de x, segue que o GJ de x é o limite, quando n vai para mais infinito, de Fn de x, que é rigorosamente o nosso f de x. Ok? Então, isso implica que Fn converge para f uniformemente em AJ complementar. Ou seja, Fn converge quase uniformemente para f. E isso prova essa proposição. Então vamos lá, continuando. Então vamos falar sobre convergência em medida. Para tanto, vamos considerar o espaço vetorial, isso aqui, né? F de ômega FRM, como o conjunto das funções de ômega em Rm que são
f caligráfico mensuráveis, certo? Então, o conjunto das funções mensuráveis de ômega em Rm, certo? Então, vamos considerar Fn e F funções nesse espaço aqui, ou seja, funções de ômega em Rm, F mensuráveis. A gente vai dizer que Fn converge para F em medida, certo? Então, vamos até sublinhar aqui para deixar claro. Ou seja, em medida. Se dado epsilon maior do que zero, a gente tem que o limite da medida desse conjunto aqui, da norma de Fn menos F ser maior do que epsilon, é igual a zero. Ou seja, a medida dos conjuntos que estão onde Fn está epsilon afastado de F, tende a zero quando n vai para mais infinito. Ok? Então, a gente considera a seguinte notação. Se Fn converge para F em medida, a gente escreve Fn, a seta, né, de convergência para F, com μ em cima, para deixar claro que é com relação à medida μ, certo? E aqui uma observação é que se a gente tem que o espaço de medida é um espaço de probabilidade, então a convergência em medida é chamada de convergência em probabilidade. Então, se alguém fez algum curso de probabilidade aí, já deve ter ouvido falar em convergência em probabilidade, que é a mesma coisa que convergência em medida, quando a medida é uma medida de probabilidade. Ok? Então, vamos lá. Uma proposição agora relacionando a convergência quase uniforme com a convergência em medida. Então, se Fn converge para F quase uniformemente, então Fn converge em medida para F. Então vamos lá, demonstração. Então vamos lá. Como Fn converge para F quase uniformemente, dado epsilon maior do que zero qualquer, vai existir um conjunto A mensurável com a medida de A menor do que epsilon, tal que Fn converge para F uniformemente em A complementar, certo? Então, em particular, o que a gente tem, né? Portanto, para todo delta maior do que zero, existe um n0 natural, tal que n maior ou igual a n0 implica que a norma do sup de Fn menos F em A complementar é menor do que delta, por sua vez implica em particular que a norma do sup em A complementar é menor ou igual a delta. Então o que a gente tem, né? Desta forma, se x em ômega é tal que a norma de Fn de x menos f de x é maior do que delta, então a gente tem que x, na realidade, tem que pertencer a A. Porque se ele pertencesse a A complementar, pelo que a gente viu aqui anteriormente, a norma teria que ser menor ou igual a delta, certo? Daí, a gente tem então que esse conjunto aqui, Fn menos F maior do que delta, está contido em A. Isso, por sua vez, implica que a medida dele, aqui, maior do que delta, é menor ou igual à medida de A, que é menor do que epsilon. Então, em resumo, o que foi que a gente obteve, né? Então, em resumo, temos que, dado epsilon maior do que zero, existe um n0 natural, tal que n maior ou igual a n0 implica que o μ, a norma de Fn menos F maior do que delta, é menor do que epsilon. Então, o que a gente está dizendo é que o limite, quando n vai para mais infinito, do μ, do Fn menos F maior do que delta, isso aqui é igual a zero. Então, como delta foi arbitrário, como delta maior do que zero foi arbitrário, segue que Fn converge para F em medida.
Isso prova essa proposição. Continuando, a gente tem esse corolário aqui. Se mid ômega é finito, ou seja, o nosso espaço de medida é finito, e Fn e F de ômega em Rm são funções mensuráveis, tais que Fn converge para F QTP, a gente tem que Fn converge em medida para F, ok? E aí a demonstração segue da proposição anterior e do teorema de Egorov, né? Então, pelo teorema de Egorov, já que o espaço de medida aqui é finito, temos que Fn converge para F quase uniformemente. Portanto, pela proposição anterior, Fn converge para F em medida. Okay? Então, isso aí foi bem imediato, bem simples. Continuando, se, essa observação aqui é importante, se o espaço de medida for infinito, a gente pode ter que Fn converge para F QTP sem que Fn convirja em medida para F, certo? Então, de fato, a gente pode tomar Fn como sendo a indicadora do intervalo n mais 1, e lambda com a medida de Lebesgue. Então, dessa forma, a gente tem que Fn converge pontualmente para a indicadora do vazio, né? Ou seja, converge pontualmente para zero, ok? Mas, dado um epsilon entre 0 e 1, a gente tem que a medida de do Fn ser maior do que epsilon é igual à medida dele ser igual a 1, né? Porque é uma indicadora. E aí, a medida do esse conjunto aqui, Fn igual a 1, que é a imagem inversa do 1, é justamente esse intervalo, o n mais 1, que tem medida 1, constante, então não vai para zero. Okay? Então, quer dizer que o Fn vai para zero QTP, mas não vai para zero em medida. Okay? Então, justamente o que é conclusão, Fn não vai para zero em medida. Então, um outro exemplo importante aqui é que a gente... Bem, ou seja, vem a pergunta então, né? Se a sequência converge em medida, será que a gente pode concluir que ela converge QTP? E esse exemplo serve para mostrar que não. Que pode convergir em medida sem que converja QTP, certo? E aqui a gente está considerando um espaço de medida finito. Então, mesmo nesse caso do espaço de medida finito, a gente não pode concluir que se converge medida, então converge QTP. Então, vamos considerar aqui o S1 como sendo intervalo 0,1, S2 como sendo o meio, 0,1 meio, desculpa, S3 como sendo um meio, 1, aí o S4 mais J vai ser esse J sobre 4, J mais 1 sobre 4, certo? Que é basicamente o seguinte, a gente começa com o intervalo 0,1, depois a gente anda 0 meio, 1 meio, 1. Depois você pega 0, 1 quarto, 1 quarto, 1 meio, 3 quartos, 3 quartos, 1. Então você vai dividindo por 2 e vai andando no intervalinho. Então você divide por 2, então você vê que em cada round desse aqui, que você basicamente você cobre o intervalo 0, 1 todo. Então, primeiro é o intervalo todo, depois ele divide em metade, você cobre em 2 etapas, depois você divide em metade de novo, então vai ficar também um quarto, e você vai cobrir em 4 etapas, depois você divide em metade de novo, cada intervalinho vai ter também um oitavo, e você cobre o intervalo todo em 8 etapas, e por aí vai. Um sobre 16, cobre 16 etapas, você está sempre cobrindo, só que cada vez com intervalos mais finos, né? Intervalos menores, ok? Então, de maneira geral, dado um m da potência de 2, né, 2 elevado a k, a gente define o Sm mais j como sendo j sobre m, vírgula, j mais 1 sobre m. Certo? O j indo de 0 até m menos 1. Então, esse é basicamente o algoritmo que eu estou falando. Você vai sempre dividindo por 2 e vai cobrindo aí com... Se você olhar aqui, você tem exatamente m etapas, né, m intervalinhos que cobrem o intervalo 0, 1 todo. Ok? Então aqui é o que eu falei, você pega o 0,1, depois pega um lado, outro, cobriu o intervalo 0,1. Agora divide pela metade de novo, vai ser um quarto. Então vai ser 0, 1 quarto, 1 quarto, 1 meio, 3 quartos, 3 quartos, 1. Depois vai continuando o grid, vai dividir por 2 de novo, então vai ser 0 oitavo. E aí você vai cobrindo com pedacinhos menores.
Então, a gente vai definir Fn como sendo a indicadora do Sn, e vamos considerar o nosso espaço de medida como 0,1, com a sigma álgebra de Lebesgue induzido pela medida de comprimento, pela extensão da medida de comprimento, que é justamente a medida de Lebesgue no intervalo 0,1. Ok? Então, dado epsilon maior do que 1, a gente tem que a medida do Fn maior do que epsilon é zero, porque isso aqui dá o conjunto vazio, que a gente está considerando Fn como uma função indicadora. Okay? Então, agora vamos tomar epsilon entre 0 e 1. Então, ser maior do que epsilon bem, ou seja, aqui é o contrário, né? Ou seja, na realidade é epsilon menor do que 1 e aqui epsilon maior ou igual a 1, certo? Então, vamos ajeitar aqui. Então, vai ser epsilon aqui maior ou igual a 1 e aqui epsilon menor do que 1. Então, a gente tem que a medida de ser, do Fn ser maior do que epsilon vai ser igual ao Fn ser igual a 1, né? Porque se ele é maior do que epsilon, a única possibilidade é ele ser igual a 1, porque ele é essa função indicadora. Então, a imagem inversa do Fn igual a 1 é rigorosamente o Sn. E aí a medida lambda aqui do Sn é o seguinte, vamos chamar aqui Kn como a parte inteira do log de n na base 2. Isso aqui não, então a gente tem que a medida do Sn é rigorosamente 1 sobre 2 elevado a Kn. Ou seja, o que é esse Kn? Esse Kn é basicamente a potência, é o expoente, né, da potência de 2, digamos assim, mais perto, digamos assim, da potência da maior potência de 2, que é menor do que n. É basicamente isso. Então, por exemplo, você pega o número 15, a maior potência de 2 menor do que n é 3, né, que dá 2 a 3, que é 8. Então quer dizer que aqui que na etapa 15, o denominador aqui é 8. E aí por aí vai. Aí 16 isso aí já é potência de 2, então já é 4. Agora você vai até 31, ainda continua 4. Tá entendendo? Então essa que é a ideia. Você está sempre pegando. Aí é isso que faz o papel aqui da parte inteira. Você basicamente está pegando o expoente da maior potência de 2 menor do que n. Ok? Então essa aqui é que é a medida. Porque se você olhar exatamente isso, né, o comprimento fica constante como sendo essa potência de 2 até chegar na próxima potência de 2. Então, como o limite do log de n na base 2 vai para mais infinito, segue que o limite desse kn, que é a parte inteira disso, também vai para mais infinito, certo? Ou seja, se esse cara que vai para mais infinito, a parte inteira dele também vai para mais infinito. Assim, a gente tem que o limite da medida de Lebesgue aqui do módulo de Fn maior do que epsilon é a medida do Sn, que é igual ao limite de 1 sobre 2 elevado a Kn. Então, como o Kn vai para mais infinito, 2 elevado a Kn também vai para mais infinito. Então, esse limite aqui de 1 sobre 2 elevado a Kn dá zero. E aí isso mostra que o Fn converge em medida para zero. Ok? Por outro lado, o que a gente tem? A gente tem que para todo x no intervalo 0, 1, o lin sup do Fn de x é 1. Por quê? Porque, como eu falei, sempre você começa aquelas etapas, ele cobre o intervalo 0, 1 todo. Então vai ter algum dos caras, para qualquer que seja o n, você vai conseguir um cara maior ainda, porque o negócio fica rodando, fica cobrindo o intervalo 0, 1, cada vez com intervalinhos mais finos, mas sempre cobre, e vai encontrar um dos intervalinhos que contém o x. Certo? Então, pois para todo n natural, tome um k natural tal que m, que é uma potência de 2, é maior do que n. E aí a gente nota que, começando desse Sm e indo até o Sm mais m menos 1, né, que é o S2m menos 1, isso aqui cobre o intervalo 0, 1 todo, certo? Esses conjuntos aqui cobrem o intervalo 0, 1. Então vai existir um j tal que o x pertence ao o Sm mais j, e, portanto, a função nesse índice m mais j de x é igual a 1, e esse m mais j é maior do que n. Ok? Então, isso aí garante que o lin sup é sempre 1, certo? Porque a função ela é menor ou igual a 1, que é uma indicadora, e a gente garantiu que esse cara é atingido aí, esse 1. Agora, se a gente supõe m maior ou igual a 8, a gente consegue encontrar um i, digamos assim, que
a distância dele para o J é maior do que 1, certo? Vamos escrever aqui, tome I é natural, né? Só para deixar claro, esse I aqui é natural. Vamos escrever aqui I pertencente aqui aos naturais, certo? Tal que a distância do I para o J é maior do que 1. Então eles não são intervalos que são vizinhos diretos. Porque como esses casos aí a gente está tomando intervalos fechados, aí eles podem ter interseção não vazia. Então a gente não quer dois intervalos que sejam vizinhos diretos, a gente quer que tenha um buraco, né? Pelo menos um intervalo aí de distância. Então, por isso que a gente está tomando esse m maior ou igual a 8 para garantir que existe esse intervalo longe. E aí, como o x pertence a Sm mais j, a gente vai ter que ele não pertence ao Sm mais i, justamente porque tem pelo menos um intervalo de distância entre eles. Então isso quer dizer que o f m mais i de x é igual a zero. E aí, como o fm é sempre maior ou igual a zero, isso mostra que o lim_inf do fn de x é zero. Então a gente tem que para todo x é 1, o lim_sup é 1, o lim_if é 0, então quer dizer que ele não converge para nenhum x. Então ela é uma sequência divergente para todo x, e assim esse fn não converge para zero QTP. Então aí a gente viu um exemplo de um espaço de medida finito, de tal forma que fn converge em medida para zero, mas não converge QTP para zero. Ok? Então, assim é possível concluir que se a medida for finita, a convergência em medida é mais fraca do que a convergência QTP. Porque se a medida for finita, a convergência QTP implica convergência em medida, mas a volta é falsa. Ok? Então agora o que a gente quer fazer? A gente quer metrizar a convergência em medida. Certo? Ou seja, a gente quer dizer que uma sequência de funções converge em medida para digamos assim, uma sequência fn converge em medida para f, se e somente se fn converge para f com relação a alguma métrica, certo? Então, vamos escrever aqui, nosso objetivo agora é munir esse espaço f de ômega frm de uma métrica demi, de tal forma que, dadas as funções f e fn nesse negócio, a gente tem, nesse espaço aqui, o f de ômega frm, a gente tem que fn converge em medida para f, se somente se o fn converge para f com relação a essa métrica. No fim das contas, a gente vai ver que a gente vai conseguir uma coisa que é basicamente não lembro qual é o nome exato, acho que o pessoal chama de pseudométrica ou semimétrica, que é basicamente a métrica, exceto por aquela condição de que a distância entre dois caras dá zero, então eles são iguais, certo? Porque aqui a gente pode ter, com relação a essa quase métrica que a gente vai obter, essa pseudométrica, a gente vai ter que ela pode dar zero sem que as funções sejam iguais, mas elas vão ser iguais QTP. Então a gente vai conseguir induzir uma métrica fazendo aquele mesmo truque de cada dia que a gente fez, que é tomar o quociente pela relação de equivalência das funções serem iguais QTP, certo? Então a gente vai conseguir metrizar nesse sentido. Então não vai ser exatamente esse espaço que a gente vai metrizar o espaço quociente, certo? Então vamos escrever isso aqui, né? Aqui. Então, na realidade, a métrica será sobre este espaço esse espaço é quocientado pela relação f equivalente a g, se só se f é igual a g QTP. Então quer dizer que a gente vai conseguir uma pseudométrica nesse espaço f aqui, ok? Então, vamos lá, né? Continuando com o objetivo aí de metrizar a convergência medida, vamos fazer o seguinte lema. Vamos tomar fg funções mensuráveis de ômega no Rm. Então a gente tem que, para todo R e Rtil positivos,
a medida da norma de f mais g maior ou igual a r mais r tio, se é menor ou igual a norma de f maior ou igual a r, mais a medida da norma de g maior ou igual a r tio. Então vamos lá, demonstração, né? Então a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: vamos tomar x pertencente à interseção desses conjuntos aqui, norma de f menor do que r, intersectado com norma de g menor do que r tio, certo? Daí, a gente tem que a norma de f de x mais g de x, isso aqui vai ser menor ou igual a norma de f de x mais a norma de g de x. Agora, como está nessa imagem inversa, quer dizer que a norma de f de x é menor do que r. E como x está nessa imagem inversa aqui também, quer dizer que a norma de g de x é menor do que r tio. Certo? Então, isso implica que x pertence a esse conjunto aqui, f mais g, a imagem inversa de f mais g, menor do que r mais r tio. Certo? Então, a gente tem, né, o que foi que a gente mostrou? A gente mostrou que a norma de f menor do que r, essa imagem inversa aqui, intersectado com a imagem inversa da norma de g menor do que r tio, isso aqui está contido na imagem inversa da norma de f mais g menor do que r mais r tio. Certo? Então, tomando complementar, a gente vai ter que a imagem inversa da norma de f mais g maior ou igual a r mais r tio, isso aqui vai estar contido na imagem inversa da norma de f maior ou igual a r, unido com a imagem inversa da norma de g maior ou igual a r tio. Agora a gente passa a medida aí, então essa aqui é a medida da norma de f mais g, que maior ou igual a r mais r tio, isso aqui vai ser menor ou igual à medida da norma de f maior ou igual a r, unido com a norma de g maior ou igual a r tio. E agora a gente usa a subaditividade. Então isso aqui vai ser a medida de f maior ou igual a r, mais a medida da imagem inversa, a norma de g maior ou igual a r tio. E era isso que a gente queria provar. Então isso prova o lema, ok? Então, continuando, vamos considerar a seguinte definição. Dada uma função f mensurável de ômega no Rm, vamos definir essa norma tripla μ de f como sendo o ínfimo desse r mais a medida da imagem inversa da norma de f maior ou igual a r, onde o r é maior do que zero, certo? Então, a gente está botando essa notação de norma tripla não por acaso, né? Mas para concordar com aquilo que a gente fez na aula passada sobre métricas invariantes por translações, né? Que tem uma correspondência bionívoca entre as métricas invariantes por translação e aquilo que a gente chamou de norma, aquilo que a gente chamou de norma tripla, né? Que não é uma norma porque, embora satisfaça a desigualdade triangular, não satisfaz aquela identidade que é tipo uma motetia, né? Que a norma do R vezes F é igual a módulo de R vezes a norma de F, né? Isso fura, né? Para R real, certo? Então, a gente vai ter isso. A gente vai ter uma norma tripla que induz uma métrica invariante por translação, mas que não é norma mesmo, ok? Então, observação, se para todo R positivo a gente tem essa medida da imagem inversa de f maior ou igual a r dá infinito, então é porque a norma tripla de f é infinito, certo? É o ínfimo do infinito que é infinito. E aí, é imediato aqui, porque a gente está usando aqui a norma, que a norma tripla de f é igual à norma tripla de menos f, certo? Porém, em geral, não vale que para todo número real r, a norma tripla de r vezes f é igual a módulo de r vezes a norma tripla de f, certo? Isso aqui a gente vai deixar como exercício, vai colocar na lista
uma dica, né, uma sugestão aí para mostrar isso, certo? Então isso aqui mostra que a norma tripla não é uma norma de verdade, mas vai induzir uma métrica invariante por translação, ok? Então vamos lá, proposição é a desigualdade triangular, né? Para todas as funções f e g mensuráveis de ômega no Rm, a gente tem essa desigualdade triangular. Então vamos lá, demonstração, certo? Então, dado epsilon maior do que zero, pela definição da norma tripla, né, que é um ínfimo, pela definição da norma tripla e μ, temos que existem R e R til maiores do que zero, tais que a norma tripla de F mi aqui mais epsilon é maior do que R mais a medida da norma de F maior ou igual a R, certo? E mesma coisa aqui, né? A norma tripla G de μ mais epsilon maior do que R til mais a medida da imagem, desculpa, aqui é G, maior ou igual a R til. Certo? Agora a gente soma essas duas desigualdades, ok? Então, daí, a gente tem aqui, desculpa, né? Então, a gente vai ter que a norma tripla de F mi mais a norma tripla de G mi aqui, mais 2 epsilon, isso aqui vai ser maior do que R mais R til mais a medida da norma de F maior ou igual a R mais a medida μ da norma de G maior ou igual a R til. Ok? Agora a gente usa o lema. Então isso aqui é o lema, né? Que diz que a medida da norma de F mais G maior ou igual a R mais R til é menor ou igual a medida da norma de F maior ou igual a R mais a medida da norma de G maior ou igual a R til. Isso aqui vai ser R mais R til mais a medida da norma de F mais G maior ou igual a R mais R til. E aí, como a norma tripla é o ínfimo, isso aqui é maior ou igual a norma tripla de F mais G de μ. Ok? Então, isso implica que para todo epsilon maior do que zero, a norma tripla de F mais G aqui μ é menor do que a norma tripla de F μ mais a norma tripla de G μ mais 2 epsilon. Então, como o epsilon foi arbitrário, a gente pode fazer o epsilon tender a zero, certo? Então, como epsilon maior do que zero foi arbitrário, fazendo epsilon tender a zero, obtemos o resultado. Ok? Então, continuando, né? Vamos usar essa proposição aqui. Vamos tomar Fn, Gk e F funções mensuráveis de ômega no Rm. Então, Fn converge para F com relação a essa norma tripla de μ, se e somente se Fn converge em medida para F. Ok? E além disso, a gente tem que o limite, quando n cavam para o mais infinito, da norma tripla de Fn menos Gk, isso aqui é zero, se e somente se para todo R maior do que zero, o limite, quando n cavam para mais infinito, da medida da norma do Fn menos Gk maior ou igual a R, isso aqui vai para zero, certo? Então, vamos lá, demonstração. Então, a primeira observação é note que o item I segue do item 2i
fazendo GK igual a F para todo K. Okay? Fazendo isso, a gente recupera aqui rigorosamente a definição de convergência medida de Fn para F. Certo? Então, assim, basta provar o item 2. Basta provarmos o item 2i. Ok? Então, vamos lá, né? Então, suponha que o limite quando nk mais infinito da norma tripla do Fn menos gk aqui em mi é igual a zero, certo? Assim, tome R maior do que zero qualquer e epsilon maior do que zero qualquer também, certo? Então, vamos considerar aí dois casos. Se o epsilon for maior ou igual a R, como limite quando nk for mais infinito da norma tripla de Fn menos gk que mi é igual a zero, segue que vai existir um certo n0 natural, tal que nk maiores ou iguais a n0 implicam que a norma tripla de Fn menos gk que mi, isso aqui é menor do que R, certo? Então, no caso epsilon maior ou igual a R, a gente vai tomar aqui R. Então, daí, pela definição aqui da norma tripla, né, que é um ínfimo, pela definição da norma tripla aqui, que é um ínfimo, existe um certo R-til maior do que zero, tal que o R-til mais a medida aqui da imagem inversa aqui da norma de F-til M menos, menos GK, opa, F-til não, o R-til, né? Menos GK aqui maior ou igual a R-til, isso aqui é menor do que R. Certo? Então isso aqui em particular implica que o R-til é menor do que R, daí a gente ganha que a imagem inversa do Fn menos GK aqui maior ou igual a R está contido na imagem inversa de Fn menos GK maior ou igual a R-til. E aí, por sua vez, isso implica que a medida desse Fn menos GK maior ou igual a R, isso aqui é menor ou igual à medida do Fn menos GK maior ou igual a R-til, que é menor do que R. Ok? Então, o que isso implica para a gente em particular? Daí, a gente tem que N e K maiores ou iguais a N0 implicam que a medida da norma aqui de Fn menos GK maior ou igual a R, isso aqui é menor do que R, que é menor ou igual a epsilon, certo? Ou seja, a medida da norma do Fn menos GK maior ou igual a R é menor do que epsilon. Ok, isso aí completa o caso em que epsilon é maior ou igual a R. Se 0 menor do que epsilon, que é menor do que R, então a gente faz uma coisa parecida, só que em vez de tomar R, a gente vai considerar o epsilon. Então, como, mesma coisa lá, né, o limite de nk indo para mais infinito da norma tripla de Fn menos gk, que é a norma tripla mi, é igual a zero, segue que vai existir um n0 natural, tal que nk maior ou igual a n0, implica que
a norma tripla do Fn menos gk que μ é menor do que epsilon, certo? Então isso, por sua vez, implica que existe um certo RTIL maior do que zero, tal que RTIL mais a medida da imagem inversa da norma do Fn menos gk maior ou igual a RTIL. Isso aqui é menor do que epsilon, ok? Então, bem, isso aqui a gente pode já colocar, né? E epsilon menor do que R. Então, isso implica que o RTIL é menor do que R, né? Porque a medida ali é positiva, então quer dizer que com a medida positiva esse termo aqui é não negativo. Então, daí, a gente ganha a mesma coisa ali, né? Que o Fn menos Gk maior ou igual a R, isso aqui está contido na norma de Fn menos Gk maior ou igual a RTIL. E aí, isso implica então que a medida, o Fn menos Gk maior ou igual a R, isso aqui é menor ou igual à medida da norma de Fn menos Gk maior ou igual a RTIL. E essa aqui é menor do que epsilon. Então, o que foi que a gente ganhou, né? Então, daí, existe um N0 natural, tal que NK maior ou igual a N0 implicam que a medida da norma de Fn menos Gk maior ou igual a R é menor do que epsilon. Então, isso quer dizer que em qualquer caso a gente consegue, né? Logo, que a gente fez a mesma coisa, né? A gente botou aqui, ó. Se o epsilon for maior ou igual a R, vai existir um N0 natural, né? Aqui vai existir um N0, vai existir um N0 natural, tal que NK maior ou igual a N0 implicam que a medida da imagem inversa aqui do Fn menos Gk maior ou igual a R é menor do que epsilon. E se o epsilon for menor do que R, também existe o N0, tal que isso aqui acontece. Então, em qualquer um dos casos, né, ou seja, para todo epsilon maior do que zero, existe um N0 natural, tal que N e K maiores ou iguais a N0 implicam o μ da norma, aqui da imagem inversa, a norma de Fn menos Gk maior ou igual a R. Tudo isso aqui é menor do que epsilon. Ou seja, está dizendo para a gente que o limite quando N e K tendem a mais infinito da medida norma de Fn menos Gk maior ou igual a R, tudo isso aqui tende a zero no N K para mais infinito. Ou seja, o limite é igual a zero. Então isso prova um lado da afirmação, né? Vamos fazer agora o outro lado. Então, reciprocamente, suponha que o limite... desculpa. Suponha que para todo R maior do que zero, o limite nk indo para mais infinito da medida da imagem inversa norma de Fn menos Gk maior ou igual a R, isso aqui é zero, certo? Então, vamos fazer o seguinte, né? A gente vai tomar R como sendo epsilon sobre 2, certo? Um dado epsilon maior do que zero qualquer, temos que a gente tem que o limite, quando n e k vão para mais infinito, da medida aqui dessa imagem inversa do Fn menos Gk maior ou igual a epsilon sobre 2. Isso aqui vale zero, né? Porque isso aqui vale para qualquer r maior do que zero, então vai valer para epsilon sobre 2. Ok? Então, o que a gente tem, né? Dessa forma,
Como isso aí tende a zero, vai existir um N0 natural, tal que nk maior ou igual a N0 implica que isso aqui fica menor do que epsilon sobre 2, certo? Então isso aqui da norma de Fn menos gk maior ou igual a epsilon sobre 2, isso aqui fica menor do que epsilon sobre 2, porque está tendendo a zero, certo? Então a gente escolheu o mesmo epsilon sobre 2. Então agora, portanto, o que a gente ganha? A gente ganha aqui n e k maiores ou iguais a n0 implicam que epsilon sobre 2 mais a medida do Fn menos gk maior ou igual a epsilon sobre 2, isso aqui vai ser menor do que epsilon, né? Que é o epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, certo? Porque isso aqui é menor que epsilon sobre 2. Ok? Então, o que isso está dizendo? Isso está implicando para a gente que a norma tripla de Fn menos gk, que μ, é menor do que epsilon. Ok? Então, ou seja, dado epsilon maior do que zero, vai existir um n0 natural, tal que nk maior ou igual a n0 implicam que a norma tripla de Fn menos gk, que μ, é menor do que epsilon. Ou seja, né, daí, né, para não ficar ou seja, de botar, né? Daí, a gente tem que o limite, quando nk n é mais infinito, a norma tripla de Fn menos gk, μ, isso aqui é zero, ok? Então, isso prova o item 2, ok? Então, continuando, a gente tem a seguinte proposição. A norma tripla μ de f vale zero se e somente se f é igual a zero QTP. Então vamos lá, demonstração. Então, pela proposição anterior, fazendo Fn igual a f para todo n natural e gk igual a zero para todo k natural, obtemos temos que a norma tripla de f é igual a zero se e somente se, para todo r maior do que zero, a medida da norma de f maior ou igual a r é igual a zero, certo? Daí, note que esse conjunto aqui é f diferente de zero, né? Isso aqui vai ser igual ao conjunto norma de f diferente de zero, que é igual à união de n igual a 1 até infinito, conjunto norma de f maior ou igual a 1 sobre n, certo? Porém, temos que, para todo n natural, a medida da norma de f maior ou igual a 1 sobre n é zero, certo? Então, isso implica que a medida da união de n igual a 1 até infinito, a norma de f maior ou igual a 1 sobre n, isso aqui vai ser menor ou igual a soma, n igual a 1 até infinito da medida da norma de f maior ou igual a 1 sobre n, que é zero. Daí, a medida de f diferente de zero, isso aqui vai ser menor ou igual a medida da união igual a 1 até infinito da norma de f maior ou igual a 1 sobre n. E a gente viu que essa medida da união é zero, pelo que a gente fez em cima.
Então, isso implica que f é igual a zero, QTP, porque o f diferente de zero tem medida zero, ok? Então, reciprocamente, se f é igual a zero, QTP, então a gente tem que, para todo R maior do que zero, a medida do f maior ou igual a R aqui é zero, o que implica, pelo item 2, que a norma tripla Fmin é zero. Ok? Então isso prova a ida e a volta. Então, vamos lá, né? Continuando, a gente tem esse corolário aqui, né? A norma tripla Mi de F menos G é zero se somente se F é igual a G QTP. Ok? Então, demonstração, a gente tem que, pela proposição anterior, a norma tripla de F menos G Mi é zero se só se F menos G é igual a zero QTP, daí a norma tripla de F menos G Mi é igual a zero se só se F é igual a G QTP. Ok? Vamos lá, né? Continuando, se F é igual a G QTP, então a norma tripla Mi de F é igual à norma tripla Mi de G, certo? Então, vamos lá, né? Se F é igual a G QTP, então a norma tripla de F menos G Mi é igual a zero, né? Pelo corolário anterior. Daí, a gente ganha que a norma tripla de F Mi, isso aqui vai ser menor ou igual. Vamos botar aqui igual, né? E depois a gente usa a desigualdade triangular. Então isso aqui é F menos G mais G numa tripla Mi. Usando a desigualdade triangular, isso aqui vai ficar F menos G, a norma tripla Mi de F menos G, mais norma tripla Mi de G. Agora isso aqui é zero, certo? Porque a gente tem. Então isso implica que a norma tripla Fmi é menor ou igual a norma tripla Gmi. Ok? Então, analogamente, né, a gente vai ter que a norma tripla Gmi vai ser G menos F mais F Mi, só que vai ser menor ou igual, na desigualdade triangular, norma tripla de G menos F Mi mais a norma tripla de F Mi. Agora, a gente lembra que a norma tripla de F é igual a norma tripla de menos F, né? Então isso aqui é a mesma coisa que a norma tripla de F menos G Mi mais a norma tripla Fmi, e esse cabo aqui vale zero. Então, isso implica que a norma tripla Gmi é menor ou igual a norma tripla Fmi, ou seja, norma tripla de F é igual a norma tripla de G. Pronto. Então, isso prova esse corolário. Continuando, vamos considerar então a definição para modificar aquele espaço de funções pelo qual a gente iguala funções que são iguais a QTP, né? Então a gente transforma a igualdade QTP em igualdade entre classes de equivalência, ok? Então vamos considerar tio aqui a relação de equivalência nas funções mensuráveis de ômega no Rm, dada por f equivalente a g, se só se f é igual a g QTP, certo? Então vamos definir o espaço quociente f, aqui vamos ajeitar, aqui é o m, ou seja, o f de ômega f mi, então aqui a gente deixa claro mi, para dizer que a gente está fazendo a igualdade QTP com relação a mi, certo? Como sendo
o espaço quociente do espaço das funções de ômega em Rm, quocientado com a relação de serem iguais a QTP. Agora, QTP com relação à medida μ, que é rigorosamente o conjunto das classes de equivalência de f, tal que f é uma função mensurável. Ok? Então, quando a gente... então, de fato, a gente consegue munir esse espaço de funções mensuráveis com igualdade QTP, né? Ou seja, esse espaço quociente, com a seguinte norma tripla aqui, que você diz que a norma tripla da classe de equivalência f como sendo a norma tripla de f. A gente obtém, pelas proposições que a gente acabou de mostrar, né, que se f é igual a GQTP, então a norma tripla de f é igual a norma tripla de g. Então isso aqui fica bem definida como uma função no espaço quociente, certo? A gente obtém que essa norma tripla aqui é uma métrica, induz uma métrica invariante por translações, certo? Porque dessa forma, essa norma tripla vai ser zero se somente se f é igual a zero QTP, se somente se a classe de f é igual à classe de zero. Então, se somente se f é igual a zero, né? Com relação a esse espaço quociente. Então, com isso, a gente de fato obtém uma métrica invariante por translações, certo? E a desigualdade triangular a gente aprovou, certo? Então, vamos lá, né? Proposição: se Fn converge em medida para f e Fn converge em medida para g, então f é igual a GQTP. Então a gente está com isso fazendo a proposição de que vale a unicidade do limite quando o limite é tomado em medida, certo? Vamos lá, demonstração. Ou seja, temos que a norma tripla de f menos g mi aqui. Isso aqui vai fazer o seguinte, a gente vai subtrair Fn, somar Fn aqui. Então a gente somou e subtraiu Fn. E agora a gente usa a desigualdade triangular. Isso aqui vai ser a norma tripla de f menos Fn mi, mais norma tripla de Fn menos g mi. Ok? Agora, Fn converge em medida para f, então isso aqui tende a zero. E o Fn converge em medida para g, então isso aqui tende a zero. Então isso implica que a norma tripla aqui de f menos g mi, isso aqui é o limite em n, porque isso aqui é constante em n, não depende de n. Então isso aqui é o limite com f menos g mi, que vai ser menor ou igual ao limite aqui. O limite, quando n vai para mais infinito, dá norma aqui de f menos fn aqui, mi, mais o limite quando n vai para mais infinito do Fn menos g mi. Agora isso aqui vale zero, isso aqui vale zero, então isso aqui é zero, então isso implica que a norma tripla de f menos g é igual a zero, que implica que f é igual a g QTP pela proposição anterior, não lembro se é a proposição ou corolário, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, né? Ou seja, a gente tem aqui um corolário, né? Por um corolário anterior, né? Então, vamos lá. Pelo corolário anterior. Corolário anterior. Pronto. Ok? Então vamos lá, né? Continuando, vamos considerar o seguinte lema. Vamos tomar uma sequência de funções Fn mensuráveis de ômega no Rm, certo? De tal forma que essa série da norma tripla do Fn converge. Então, se isso aqui acontece, então a série de funções aqui, essa série Fn, série indo com n de 1 até infinito da Fn, vai convergir quase uniformemente para alguma função mensurável, em medida para a mesma função e QTP para a mesma função. Ok? Então, resumindo, se a série da norma tripla converge, então a série de funções já converge quase uniformemente em medida e QTP. Certo?
Então vamos lá, demonstração. Então vamos lá, né? A primeira observação é a seguinte: se uma sequência de funções converge quase uniformemente para outra, então essa sequência de funções vai convergir em medida em QTP para essa outra função. Né? A convergência quase uniforme ela é mais forte que a convergência QTP e mais forte que a convergência em medida. Ok? Então é suficiente a gente provar a convergência quase uniforme. Certo? Então, se essa série aqui converge quase uniformemente para F, então essa série aqui converge em medida e QTP para F, certo? Assim, basta provarmos a convergência quase uniforme. Basta provarmos a convergência quase uniforme. Outra coisa é a seguinte, a gente sabe que ela converge quase uniformemente se somente se ela é quase uniformemente Cauchy. Então, além disso, temos que essa série aqui converge quase uniformemente se e só se essa série aqui é quase uniformemente de Cauchy. Quase uniformemente de Cauchy. Então a gente vai mostrar que ela é quase uniformemente Cauchy. Então, vamos mostrar que se a série da norma tripla aí converge, então essa série aqui J é quase uniformemente de Cauchy. Ok? Então, vamos lá, né? Então, assim, como essa série aqui converge, temos que essa série aqui da norma tripla do FJ mais 1 sobre 2 elevado a J. Isso aqui vai ser a série aqui da norma tripla do FJ mais a série aqui, né, do 1 sobre 2 elevado a J, que dá norma tripla do FJ de mim mais 1, que é menor do que infinito. Certo? Além disso, pela definição da norma tripla, para cada J pertencente aos naturais, existe um certo RJ maior do que zero, tal que RJ, essa medida da norma de FJ maior ou igual a RJ. Isso aqui é menor ou igual a norma tripla de FJ mais 1 sobre 2 elevado a J. Ok? Então a gente pegou a norma tripla, que é o ínfimo, somou cada positivo, então existe alguém que na realidade a gente pode até botar menor aqui, mas não faz diferença. Ok? Então a gente ganha isso. Isso aqui diz pra gente duas coisas, né? Isso implica, em particular, que o RJ é menor ou igual a essa norma tripla do FJ mais 1 sobre 2 elevado a J. E diz também que essa medida
do FJ maior ou igual a RJ também é menor ou igual a norma tripla do FJ min mais 1 sobre 2 elevado a J. Ok? Então a gente vai usar essas duas desigualdades. Então, como aquela série ali converge, né? Como a gente tem que essa série aqui do J igual a 1 até infinito da norma tripla do FJ mais 1 sobre 2 elevado a J converge, segue que, vou botar aqui, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um N0 natural, tal que essa série aqui de J igual a N0 até infinito da norma tripla do FJ mais 1 sobre 2 elevado a J, isso aqui fica menor do que epsilon, certo? Porque é uma série de termos não negativos, né, de termos positivos, convergente. Então, como ela converge, a cauda, né, o rabo da série tende a zero, ok? Então, a gente consegue isso. Então, daí, vamos definir o seguinte: defina o nosso conjunto A como sendo a união de J igual a N0 até infinito, imagem inversa da norma do FJ maior ou igual ao RJ. Ok? Assim, o que a gente ganha? A gente ganha que o μ do A é igual ao μ dessa união, J igual a N0, desculpa aqui, até mais infinito, da norma aqui do FJ maior ou igual a RJ. E aí a gente relembra aqui essa identidade aqui, né, que o μ da norma de FJ maior ou igual a RJ é menor ou igual a norma tripla de FJ mais 1 sobre 2 elevado a J. Então isso aqui vai ser menor ou igual a soma de J igual a N0 até infinito do μ do FJ maior ou igual a RJ. E aí, isso aqui, por sua vez, vai ser menor ou igual a soma de n igual a 0 até infinito da norma tripla do FJ min mais 1 sobre 2 elevado a J. Isso aqui é menor do que epsilon, porque a gente tomou partido do N0. Certo? Então, portanto, a gente tem que o μ do A é menor do que epsilon. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai mostrar que a sequência, né, da série lá, a gente quer mostrar que ela é Cauchy em A complementar. Então, queremos mostrar que a sequência de somas parciais, vamos chamar aqui de SN, como sendo J igual a 1 até N do FJ, é Cauchy, é uniformemente, né, de Cauchy, é uniformemente de Cauchy em A complementar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma coisa assim, a gente vai mostrar que ela converge uniformemente em A complementar, em particular, vai ser uniformemente de Cauchy. Então, vamos mostrar que SN converge uniformemente em A complementar. Aí vai ser uniformemente Cauchy em A complementar, e aí, como a gente pegou, dado qualquer epsilon, a gente encontrou um A mensurável, né? Isso aqui é claramente mensurável, porque como f é mensurável e a norma é contínua, isso aqui a norma de f vai ser mensurável, então isso aqui é imagem inversa de mensurável, então é mensurável. Ok? Eu vou escrever isso com mais detalhes lá. Mas resumindo, a gente encontrou um conjunto A mensurável com medida menor do que epsilon, tal que a sequência de somas parciais ela é de Cauchy em A complementar. Então isso implica que essa sequência de somas parciais ela é quase uniforme de Cauchy, e aí, portanto, ela converge quase uniformemente. Ok? Então, vou mostrar isso aí. Portanto,
Sn será, vou botar aqui, será uniformemente de Cauchy em A complementar. Ok? Então, isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai mostrar que ela converge uniformemente em A complementar. Certo? Então, note que a gente tem o seguinte, que para n maior ou igual a n0, temos que Sn vai ser igual a soma de j igual a 1 até n0 menos 1 do Fj, mais a soma de j igual a n0 até n de Fj. A gente vai chamar esse primeiro cara aqui de Sn0, e a gente vai chamar esse segundo cara aqui de Gn, certo? Onde Gn claramente é a soma de n0 até n, certo? Onde Gn é a soma de j igual a n0 até n do Fj, ok? Então, o que a gente vai querer mostrar, então, temos que, se Gn converge uniformemente para G, então Sn converge uniformemente para o Sn0 mais G. Então basta a gente mostrar que Gn converge uniformemente em A complementar. Então basta mostrarmos que Gn converge uniformemente em A complementar. Ok? Então isso que a gente vai fazer agora, a gente vai mostrar que Gn converge uniformemente em A complementar. Para tanto, o que a gente vai fazer, a gente vai usar o teste M de Weierstrass, que a gente provou na aula passada. Então, para tanto, vamos utilizar o teste M de Weierstrass, que provamos na aula passada. Né, o critério M de Weierstrass. Ok? Então, vamos lá, né? Então, temos que o A complementar é a interseção de J igual a N0 até infinito da imagem inversa da norma de Fj menor do que RJ, né? Que é o complementar de cada um daqueles intervalinhos, daquelas imagens inversas, né? Então, assim, para todo x pertencente ao complementar de A, temos que a norma de Fj de x é menor do que RJ para todo J maior ou igual a N0, certo? Então, o que isso está dizendo para a gente? Isso implica que a norma do sup do Fj em A complementar é menor ou igual ao RJ, certo? Para todo J maior ou igual a N0. Então, quer dizer que a soma de J indo de N0 até infinito da norma do sup do Fj em A complementar é menor ou igual à soma de n igual a 0 até infinito do RJ. Só que aí a gente se lembra que o RJ, cadê aqui? Que o RJ é menor ou igual à norma tripla do FJ mais 1 sobre 2 elevado a J. Ok?
Então, isso aqui é menor ou igual à soma de J igual a N0 até infinito da norma tripla do FJ mais 1 sobre 2 elevado a J. Isso aqui é menor do que epsilon, justamente pela escolha do N0, que converge. Então isso quer dizer que essa série converge, certo? Então, portanto, essa série aqui do J igual a N0 até mais infinito da norma do FJ aqui do sup em A complementar, ela converge. Então, pelo teste M de Weissel, né, pelo critério de Weissel, né, pelo teste M, né, portanto, desta forma, vamos botar assim, né, para ficar portanto, né, então, desta forma, pelo teste M de Weissel, temos que essa série aqui do FJ converge uniformemente em A complementar, certo? Ou seja, a nossa sequência aqui, Gn, converge uniformemente em A complementar. Então, pelo que a gente argumentou, pelo que argumentamos, segue que essa sequência Fn, desculpa, Fn não, Sn, né, da sequência das somas parciais, Sn converge uniformemente em A complementar, assim é uniformemente de Cauchy em A complementar, certo? Então, por fim, basta só a gente mostrar agora que ela é quase uniformemente de Cauchy. Então, só fazer os detalhes lá fácil que a gente já tem, né? Então, como para todo J natural, FJ é mensurável e a norma é contínua, temos que a norma de FJ é mensurável. Daí, a gente tem que esse conjunto aqui, FJ maior ou igual a RJ, isso aqui é a imagem inversa por essa função aqui, desse intervalo RJ até mais infinito, que é mensurável, pois essa função aqui é mensurável. Ok? Então isso diz para a gente que o nosso conjunto A é mensurável. Portanto, o A, que é a união desses caras aqui, pertence a F, é mensurável. Então, portanto, o que a gente consegue concluir? Desta forma, para todo epsilon maior do que zero, a gente conseguiu encontrar um conjunto A mensurável com a medida de A menor do que epsilon, tal que essa sequência Sn é uniformemente de Cauchy em A complementar. Então, o que isso significa? Isso implica que Sn é quase uniformemente de Cauchy. E aí, pela proposição que a gente provou agora há pouco, a gente mostrou que se ela converge quase uniformemente, é a primeira coisa que a gente fez na aula, inclusive.
Primeira coisa que a gente fez na aula, ele mostrou que converge quase uniformemente se e somente se é quase uniformemente Cauchy. Então implica que primeira proposição da aula, primeira proposição da aula de hoje. Então, primeira própria da aula de hoje. Aula de hoje. Então, isso implica que, vou botar assim, que SN converge quase uniformemente. Então, isso prova o lema. Então, continuando, a gente tem a seguinte proposição, né, que é basicamente um corolário. Diz que o espaço aqui é aquele espaço formado por classe de equivalências, né, de funções que são iguais a μ que TP, então de funções mensuráveis de ômega em Rm. Esse espaço aqui munido daquela norma tripla μ é um espaço completo, ok? E a demonstração é só a gente usar aquele critério da convergência entre espaços completos e convergência de séries que a gente viu na aula passada, ok? Então, note que se a gente vai tomar aqui uma sequência de funções aqui, fn's aqui, de ômega f Rm, tal que a soma aqui da norma tripla do FJ aqui converge, então vai existir uma F nesse espaço tal que essa série aqui converge para F em medida, ou seja, converge na norma tripla. Converge na norma tripla aqui. Certo? Então, o que isso está dizendo para a gente? Né? Daí, se a gente tomar uma sequência aqui de classes de equivalência FJ, aqui nesse de ômega F μ Rm, tal que a série aqui da norma tripla dessas classes aqui converge, então a gente sabe que a série aqui da norma tripla da FJ converge, que implica que existe a F lá que a gente falou, né, no espaço aqui ômega FRM, tal que essa série aqui converge em medida, converge na norma tripla, né? Na norma tripla μ para F, o que implica que essa série aqui das classes de equivalência da FJ converge para a classe de F na norma tripla. Okay? Então, isso implica que esse espaço aqui é completo pelo critério de séries. Pelo critério de séries. Que a gente viu na aula passada, que é completo se e somente se, para toda a sequência de funções no espaço, tal que a série da norma converge, a gente tem que a série das funções converge no espaço. Ok? Então, continuando, a gente tem a seguinte proposição. Se Fn converge em medida para F, então existe uma subsequência FNJ de Fn, tal que FNJ converge para F quase uniformemente. E aí, em particular, isso quer dizer que a gente tem uma subsequência que converge QTP, certo? Então vamos lá, demonstração. Então, como Fn converge em medida para F, isso implica que Fn converge para F na norma tripla.
certo? Então isso quer dizer que Fn é Cauchy na norma tripla, né? Porque a gente viu na aula passada que se uma sequência converge com relação a essas métricas invariantes por translação, então ela é de Cauchy, então a sequência é de Cauchy. Então isso implica que Fn é sequência de Cauchy nessa norma tripla, certo? E aí a gente se lembra, na aula passada, que a gente tinha mostrado que se Fn é de Cauchy, então como Fn é de Cauchy nessa norma tripla, então existe uma subsequência Fnj tal que essa série aqui converge. Norma tripla de Fnj é menos, vamos botar Fnj mais 1 menos Fnj. E isso aqui converge. Ok? Então, pelo lema que a gente viu, antes, né, que teve o lema que foi usado para provar que aquele espaço lá é completo, né? O lema que diz que se essa série aí converge, então existe, ele pode até descrever de jeito melhor, então temos que essa série aqui converge quase uniformemente, aqui mais, né? Essa série aqui converge quase uniformemente e em medida para uma mesma função, certo? Para uma mesma função, ok? Então, vamos lá, isso aqui converge quase uniformemente em medida para uma mesma função. Agora, o que a gente sabe? Relembre que como Fn converge para F em relação a essa norma tripla, pelo que a gente viu na aula passada, isso implica que a subsequência vai convergir para a mesma função. Pelo que vimos na aula passada, temos que vimos na aula passada, temos que Fnj vai convergir para a mesma função, porque é a subsequência, com relação à norma tripla, certo? Pois é subsequência. Certo? E aí a gente usa agora o critério das séries telescópicas. Então, por fim, pelo critério das séries telescópicas, temos que essa série aqui, que é Fnj mais 1 menos Fnj, isso aqui vai convergir para o limite, quando o J vai para mais infinito, do Fnj menos o Fn1, onde esse limite é tomado com relação a essa norma tripla, né, que é a norma tripla da métrica invariante por translação, né? Onde esse critério das séries telescópicas, para quem não se lembra, a gente viu na aula passada também, onde o limite é tomado com relação à norma tripla. Com relação à norma tripla. Só que a gente sabe que esse limite, que Fn, J converge para F com relação à norma tripla. Porém, temos que Fnj converge para F na norma tripla. Logo, a gente ganha então que temos que
essa série aqui, do FNJ mais 1 menos FNJ, isso aqui vai ser F menos FN1, certo? E aí isso implica também, né, como converge em medida e quase uniformemente para o mesmo limite, isso aqui na convergência em medida, né? Na convergência em medida. Ponto. Como converge quase uniformemente para o mesmo limite, quase uniformemente para o mesmo limite, segue que vale essa igualdade na convergência quase uniforme. 1 mais 1 menos FNJ ser igual a F menos FN1 quase uniformemente, na convergência quase uniforme. Vamos botar o na aqui embaixo, né? Aqui, na convergência quase uniforme, certo? E agora o que a gente quer? A gente quer dizer que o limite do FNJ quase uniforme é F. E a gente sabe que isso aí valeria se a convergência fosse uniforme, usando o critério das séries telescópicas, né? Que diz que isso aqui converge para esse limite se e somente se o o limite daqui converge para esse cara, certo? O limite do FNJ seria o F. Só que no quase uniforme a gente não tem isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse quase uniforme num uniforme em A complementar, né? E usar isso em A complementar para concluir o que a gente quer. Então, como assim, né? Dado epsilon maior do que zero, vai existir um conjunto mensurável A com medida menor do que epsilon, tal que essa igualdade aqui vale vale uniformemente em A complementar, né? Então aqui o FNJ mais 1 menos FNJ é igual a F menos FN1 uniformemente em A complementar. Certo? Então, se isso aqui vale, aplicamos agora o critério das séries telescópicas com relação à norma do SUP em A complementar. Aplicamos agora o critério das séries telescópicas, critério das séries telescópicas com relação à norma do SUP em A complementar. Com relação à norma do SUP em A complementar, para concluirmos que porque o critério da série telescópica diz que essa série telescópica converge para isso se somente se a sequência converge para F. Concluímos que o FNJ converge para F uniformemente em A complementar. E aí, isso implica, por sua vez, que o FNJ converge para F quase uniformemente. Certo? E aí, por sua vez, segue então que FNJ converge para F QTP, certo? Pois convergência quase uniforme implica convergência QTP. Convergência quase uniforme implica convergência QTP. Implica convergência QTP. Então isso prova essa proposição, ok? Então, continuando, tem agora convergência em LP. Então, aqui a gente vai considerar o caso P finito, certo?
Então vamos definir o que significa convergência em LP. Então vamos tomar P maior ou igual a 1, finito, e vamos tomar F, F1, F2, etc., funções mensuráveis, tais que a integral da norma de F elevado a P é finita, e para todo N, a integral da norma de Fn elevado a P é finita. Certo? Então todo mundo aqui tem integral da norma elevada a P finita, ok? Então a gente diz que Fn converge para F em LP, e a gente denota Fn, seta, Lzinho P, né? Lzinho não, LP aqui, em cima da seta F, se o limite quando n vai para mais infinito da integral da norma de F menos Fn elevado a P é zero, ok? Então vamos lá, primeira coisa, vamos provar então uma desigualdade, um lema que é chamado de desigualdade de Markov, que é muito usado em probabilidade, por exemplo. Certo? Essa desigualdade de Markov, ela meio que ajuda a conectar a convergência em medida com convergência LP. Certo? Então, dado uma função f de ômega em Rn, f mensurável, a gente tem que, para todo epsilon maior do que zero, a medida da norma de f maior do que epsilon é menor ou igual a 1 sobre epsilon integral da norma de f de mi. Então, vamos lá, demonstração. Então, vamos lá, né? A medida desse conjunto aqui, norma de f maior do que epsilon, isso aqui é igual a integral da indicadora desse conjunto, né? Norma de f maior do que epsilon de mi. Então agora a gente observa que isso aqui é a mesma coisa que a indicadora do conjunto norma de f sobre epsilon maior do que 1 de mi. E a gente nota que, como a indicadora vale 1, isso aqui é menor ou igual a indicadora aqui de f sobre epsilon maior do que 1 vezes, bem, isso nem precisa falar do indicador, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui vezes 1, então isso aqui é menor ou igual a isso aqui vezes a norma de f sobre epsilon de mi, porque nesse conjunto esse quociente é maior do que 1, certo? Agora, tudo aqui é não negativo, então esse cara aqui é maior ou igual a zero, né? Esse aqui também. Então quer dizer que esse produto aqui é menor ou igual a norma de f sobre epsilon. Porque quando norma de f sobre epsilon é maior do que 1, isso aqui eles ficam iguais. Quando é menor do que 1, esse cara aqui ainda vai ser maior ou igual a zero, só que esse aqui é necessariamente zero, né? Então isso aqui é menor ou igual a integral da norma de f sobre epsilon de mi, que é 1 sobre epsilon, a integral da norma de f de mi. Isso prova a desigualdade de Markov. Então vamos lá, continuando, então a gente tem o seguinte, vamos tomar P entre 1 e mais infinito, onde P pode ser 1, mas não pode ser mais infinito. Se Fn converge em LP para F, então Fn converge em medida para F. Ok? Então vamos lá, demonstração que a gente vai fazer, a gente vai usar a desigualdade anterior. Então temos que, a gente observa o seguinte, que esse conjunto aqui, norma de Fn menos F maior do que epsilon, isso aqui é a mesma coisa que o conjunto norma de Fn menos F elevado a P maior do que epsilon elevado a P. Ok? Então, isso aqui implica para a gente que a medida da norma de Fn menos F maior do que epsilon, isso aqui vai ser a medida da norma de Fn menos F elevado a P maior do que epsilon elevado a P. Agora a gente usa a desigualdade de Markov. Isso vai dizer para a gente que isso aqui é menor do que 1 sobre epsilon elevado a P, a integral de Fn menos F elevado a P de mi. Só que isso aqui tende a zero quando n vai para mais infinito, pois o Fn tende a F em LP, né? Vamos botar o LP aqui em cima. Ok? Vamos dar uma melhorada aqui nesse P, né? Pronto. Então isso prova essa proposição, ou seja, se converge em LP, então converge em medida, certo? Continuando,
Faz o seguinte, a gente pode ter que o Fn vai para zero em LP, com P entre 1 e mais infinito, né, aberto e mais infinito, sem a gente ter que Fn tende a zero quase uniformemente ou QTP, certo? E o exemplo é aquele que a gente viu lá, né, lá atrás, que converge em medida, mas não converge QTP. Então a gente vai tomar que é indicador do SN, daqueles conjuntos lá, né, que vão ficando cada vez mais finos, começa com 0,1, depois 0,5, 1,5, 1, depois 0, 1 quarto, 1 quarto, 1 meio, 1 meio, 3 quartos, 3 quartos, 1, etc. Ou seja, ele sempre vai particionando o intervalo 0,1 em pedacinhos que ele cobre, mas cada vez mais os intervalos ficando mais finos, né, menores. Então aqueles SNs, a gente pega aqui o 2 elevado a k como a potência de 2, né, e vai cobrindo. Então, o que a gente tem? A gente está definindo a Fn como indicadora, então a integral do módulo da Fn elevado a p, com relação à medida de Lebesgue, dá rigorosamente isso aqui vale 0 ou 1. Então vai ficar a integral da indicadora, no final das contas, a indicadora do Sn, que dá a medida do Sn. E que a gente já viu lá atrás, no caso da convergência medida, que esse lambda de Sn tende a 0, certo? E além disso, a gente viu também que o Fn não converge para zero QTP. E aí, em particular, não converge para zero quase uniformemente. Ok? Então, proposição, se o Fn converge em LP para F, então existe uma subsequência FNJ do Fn, tal que o FNJ converge para F QTP. Certo? Isso aí é um resultado que é muito usado, né, em ADP, essas coisas. Então, e como a gente faz? Bem simples, né? Então, como Fn converge em LP para F, temos que Fn converge em medida para F. Então, isso implica que existe uma subsequência FNJ, tal que FNJ converge para F quase uniformemente, o que implica que o FNJ converge para F QTP. Isso prova essa proposição. E isso conclui a aula de hoje.